mas eu ainda queria contar para vocês que eu trabalho junto com a professora Laurinda Ramalho de Almeida, né, e eu conversei um pouquinho com ela ontem à noite. Eu sei que vocês a conhecem pela coleção do Coordenador Pedagógico, né, onde eu tenho também artigo e tal. Mas eu conversei um pouquinho com ela, falando, olha, amanhã tem essa palestra, então conversei sobre o que eu estava pensando, e aí ela me falou assim, olha, você só precisa falar que você está do lado deles. Então, e eu achei esse comentário muito... ficou, né? É isso. Nós estamos aqui, eu estou aqui como parceira de vocês nesse difícil momento, né? Nesse difícil momento em que a gente tem que se deparar com uma situação que ninguém está confortável, que é com o retorno. O nome que a gente deu para essa minha fala é acolhimento, atitude essencial ao fortalecimento de vínculos e sentido de pertencimento. E para chegar lá, eu queria falar um pouquinho, né, do nosso contexto, dessa pandemia, né, que a gente está já praticamente quase um ano, né, são 11 meses, é quase um ano, imerso nela, que é uma tragédia, gente. É uma imensa tragédia, uma tragédia mundial que atingiu todo mundo, como a professora citou no começo, que eu digo que de maneiras diferentes, né? Então, embora atinja todos, cada um tem os seus recursos para enfrentar isso, e os recursos são muito diferentes. Essa pandemia, ela chegou assim, provocando uma ruptura muito abrupta na nossa vida. Nós tivemos que abandonar todos os nossos hábitos mais arraigados há mais tempo, né? Ficamos completamente desorganizados, porque a gente tinha uma organização, um horário para sair para trabalhar, um horário para voltar. Bom, eu fiquei absolutamente desorganizada, de falar como é que eu vou fazer, né, de não saber como ia fazer as coisas. E pouco a pouco a gente foi construindo novas rotinas, à custa de muito esforço, né, porque quando a gente está dentro de uma rotina, a gente faz as coisas sem pensar. A gente já achou aquele jeito mais econômico, mais prático, de fazer as coisas. E aí, quando você tem que fazer tudo, absolutamente tudo de um jeito diferente, tudo exige esforço. Se a gente tenta fazer de um jeito, não consegue, tenta de outro. Então, exige um esforço para adaptação. Né? Além do que, nós tivemos uma interpenetração dos nossos espaços todos, o espaço de vida pessoal, o espaço de trabalho, né, com o que a gente tinha de mais privado, com o que a gente tem de mais público. Né? Tivemos que nos adaptar à tecnologia. Né? Mas eu acho que o pior mesmo, gente, foi que essa pandemia tirou da gente a ilusão de estabilidade. Porque a gente tinha, assim, uma visão do amanhã, né? Uma visão que amanhã eu vou para a escola, eu tenho aulas tais e tais, né? Eu vou atender tais e tais alunos. Tinha uma certa previsibilidade. Né? E a pandemia tirou isso da gente, e há um ano que nós estamos vivendo, assim, numa perplexidade. Né? A gente está meio perplexo, mergulhado na incerteza, cheio de medo, esperando para ver o que vem, né, no dia seguinte. Nós, professores, eu acho que em especial, né, porque esse fantasma do retorno à aula presencial é uma coisa que, né, vem se falando, e quando vai ser? E quando vai ser? Vai ser daqui a pouco, e isso não chega e não se resolve, né, e, enfim, e começamos a viver o distanciamento físico, o confinamento em casa, angústia financeira, medo de doença, de sofrimento, de morte, medo pelos familiares. Nós perdemos muito, nós perdemos a vida que a gente tinha. Né? Então, a gente viveu e está vivendo vários lutos de maneiras diferentes. Infelizmente, essa pandemia escancarou a desigualdade social e aprofundou muito,
né, a desigualdade socioeconômica no nosso país. E isso é uma grande ameaça à saúde mental de qualquer cristão, né? Então, estamos todos nós, assim, eu me sinto muitas vezes na corda bamba, sabe? Quando você tem que fazer um esforço para manter um determinado equilíbrio, para se manter motivado para fazer as coisas, né? Para se propor a fazer as coisas. Eu vejo que os meus colegas, as pessoas em torno de mim, estão vivendo também nesse clima, né? Uma hora está melhor, outra hora está pior, e assim vai. Em relação a nós, professores, né, nós, de repente, tivemos que começar o ensino remoto, de um dia para o outro. Então, sexta-feira você sai da escola, segunda-feira você tem que começar o ensino remoto. Eu vivi isso, quer dizer, eu nunca tive muita dificuldade com a tecnologia, inclusive a minha tese de doutorado foi sobre ensino mediatizado por tecnologia, mas, como eu falei para vocês, eu trabalho com a professora Laurinda, né? Ela já tem uma certa idade, para ela foi muito difícil. Nós tivemos uma conversa que está no YouTube, né, recentemente, e ela diz assim, olha, eu consegui porque todo mundo me ajudou, porque realmente para mim foi um grande desafio. E em medidas diferentes, eu acho que lidar com a tecnologia, com o ensino remoto, foi muito difícil para os professores, foi um grande desafio. O professor da escola pública não tinha formação para isso, né, porque não tinha necessidade de lidar com isso. E todos nós nos desdobramos, e os professores, os gestores, né, das escolas públicas, ainda muito mais, sem diretrizes específicas do MEC e sem um suporte robusto para lidar com essa nova realidade. Então, acho que foi um grande sofrimento, né? E a gente vivendo com um conflito que é a consciência da responsabilidade que a gente tem como professor. E uma enorme frustração eu percebi em vários dos meus alunos, principalmente, que são professores, que, assim, que o trabalho dobrou, né? Eles se esforçavam e viam que o resultado de aprendizagem nos alunos não correspondia ao tamanho do esforço deles, muito pelo contrário, os alunos estavam tendo mais dificuldade de vincular, dificuldade com as atividades, eles com dificuldade de dimensionar as atividades, quer dizer, é um esforço muito grande para um resultado muito pequeno, né? Isso gerou uma grande frustração. Mas, de qualquer forma, um ano se passou, né? A gente foi se acomodando, e o que eu acho que aconteceu é que a gente foi se conformando com o que foi possível. Cada escola foi arrumando alternativas e a gente foi se acomodando, como é de se esperar, porque senão a gente não sobrevive. E não tem volta, né, gente? A gente está se tocando agora que não tem volta. Nós fomos transformados. Eu estava lembrando do Dewey, que ele fala da experiência significativa, né, que é a experiência da qual a gente padece, que nem toda experiência nos transforma, mas tem um tipo de experiência que provoca padecimento, que nos transforma e que faz surgir da gente recursos que a gente não imaginava e que, uma vez passado por isso, a gente nunca mais volta a ser o que era antes. Então, hoje em dia, nós não somos mais os mesmos que nós éramos há um ano atrás. Esse momento específico, né, desse ano, eu acho que a gente está saindo daquele clima de perplexidade. Né? Porque nós passamos um ano em suspensão, e um ano na expectativa, uma expectativa imobilizante do que é que vai acontecer semana que vem. Será que semana que vem volta às aulas? Será que mês que vem termina a pandemia? Né? E, na verdade, agora a gente está num momento em que a gente está vendo que a coisa ainda vai se estender, que esse ano vai ser assim.
E agora chegou a hora, né? A gente tem que sair desse estado e vamos retomar as aulas, né? Vamos ter que recomeçar. E o que a gente tem para encontrar forças, né, para recomeçar? Eu acho que o que nós temos é pensar no nosso compromisso ético, político e social, né, com os nossos alunos, com os nossos professores que estão aí. A gente fala que os profissionais de saúde estão na linha de frente, né? Nós vamos ter aí os nossos professores na linha de frente, né, para lidar com os alunos, e que vai ser uma realidade muito difícil, né, que os alunos, a gente não sabe como é que eles vão chegar. Outro dia eu conversava com uma amiga que é diretora de escola, uma escola particular, e que retornou ano passado, né, com parte dos alunos e tal. E ela me dizia, olha, nós esperávamos que eles chegassem ávidos para conversar, para se abraçar, que a gente ia ter que intervir, e eles chegaram tristes. Eles chegaram tristes. E eram outros alunos. Então, tem isso, a gente não sabe quem são os alunos. Nós fomos transformados, mas os nossos alunos, os nossos professores também foram transformados. Agora, a gente também sabe que existe uma relação muito grande entre a desigualdade socioeducacional e a capacidade de escrita. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pesquisas mostram isso. E eu estou falando com diretores e coordenadores de educação fundamental, onde é muito importante, né, o acesso à língua escrita. Nós vamos trabalhar com os nossos alunos isso. E se existe essa correlação, essa é a nossa grande arma, quer dizer, para ajudar os nossos alunos, os alunos da nossa comunidade, a lidar com tudo isso que a pandemia está provocando e de jogá-los numa situação ainda de maior vulnerabilidade. O conhecimento, o poder de leitura é um grande recurso, né, para enfrentar essa situação. E ainda falando na importância do papel da escola nesse momento, e para a gente conseguir ir pensando, né, por que é importante a gente voltar, eu lembrei de um documentário do Instituto Unibanco que chama Nunca Me Sonharam. Acho que vários de vocês devem conhecer, mas são entrevistas com jovens de 3 lugares diferentes, enfim, a respeito eles vão contando de escola e tal. E um dos jovens conta, né, que na escola é que ele viu que ele podia ser outras coisas que ele nunca imaginou. Porque os pais dele nunca sonharam para ele essas oportunidades. Nunca me sonharam um médico, nunca me sonharam, né, um profissional liberal. E eu acho que a escola tem essa grande função, né, de nós, professores, temos essa grande função de abrir novas perspectivas, de mostrar novos mundos, né, que vão muito além do mundo onde cada um de nós habita no seu cotidiano. Então, o nosso papel é muito importante. E diante de uma pandemia que está aumentando a desigualdade, que está lançando mais crianças e jovens num contexto de altíssima vulnerabilidade, acolher esses jovens é muito importante. Mas eu acho que nós temos medo, o professor tem medo. Gente, eu tenho muito medo, eu estou apavorada a cada dia, pensando o que vai acontecer amanhã. Hoje eu estava assistindo um pouquinho do jornal, falando do Fórum Mundial de Davos, e o cenário sombrio que os governantes estão delineando, né, para vacinas. Estavam falando agora na hora do almoço de uma guerra, né, entre as mutações e a vacina. Quer dizer, a gente vê isso e fala, gente, eu estou com medo, como é que eu vou voltar? Eu acho que o nosso principal sentimento nesse momento, diante dessa perspectiva de retorno à aula presencial, é
é o medo. Muito embora, quando a gente começa a falar da escola, quando eu comecei a pensar em vocês e pensei no que eu podia trazer, que pudesse ser útil, né, pudesse aportar alguma coisa, que pudesse, não sei, fortalecer vocês para enfrentar essa situação, eu comecei a pensar nas minhas salas de aula também e senti um desejo, né, um desejo de estar presencialmente com os alunos, né, de ter troca, de ter afeto, de ter, enfim, toque, olhar, né, um olhar diferenciado, que a gente está aprendendo a se relacionar pela tela, né, mas é outra coisa, é muito diferente. Então, existe ao lado do medo também o desejo. Assim como, da minha parte, eu acredito que muitos de vocês, a convicção de que os nossos alunos precisam voltar para a escola. E aí nós estamos num dilema. Como é que a gente vai resolver, né, essa contradição entre um medo enorme, um desejo, né, e essa convicção, essa consciência de que, olha, essa situação vai se arrastar, em algum momento nós vamos ter que voltar, vamos voltar, né, porque os nossos alunos precisam de nós. O que pesa mais? O medo ou o desejo? Se perguntar para mim hoje, nesse momento, me pesa mais o desejo, mas ontem me pesava mais o medo, e eu acho que a nossa balança vai assim. Né? E acho que tudo bem, é isso. Está acontecendo com todos nós. O que a gente não pode é negar esse medo, é fazer de conta que ele não está aí, a gente tem que falar dele. Né? A gente tem que falar como... parece que vocês ouviram o palestrante anterior, escritor, né, falando que vamos deixar as crianças falar de bruxas para lidar com os monstros, nós também precisamos falar, né, nós também precisamos trocar. Bom, então, agora, diante deste momento, quer dizer, a gente tem que pensar em formas de enfrentar a situação. Só que os problemas são tão grandes que, na verdade, nenhum de nós tem respostas. Nem respostas melhores, nem respostas piores. Ninguém sabe. Se me perguntar, olha, é melhor voltar ou não é melhor voltar? Ninguém pode dizer que tem certeza. Nós vamos fazer apostas. O Mauro Cerruti fala que a vida é isso, né? É um jogo de muitas apostas, onde a gente vai pensando qual que é o melhor jeito de enfrentar uma determinada jogada e joga, e espero que venha do lado de lá em resposta ao que a gente fez. E eu acho que nesse momento é isso. Nós temos que fazer uma aposta. E, bom, eu estou apostando para enfrentamento desse momento, dessa circunstância, na criação de equipes fortes, no fortalecimento dos laços sociais, na retomada do sentimento de pertencimento a um grupo, a uma escola. Hoje ainda falava para a Jaque, a gente não ouve mais falar minha escola, né? Os meus alunos, o meu grupo de professores, né? Vocês, gestores, sempre falaram, não, porque os meus professores, né? Onde estão os meus professores? Esse sentimento de pertencimento, esses vínculos, eles foram muito agredidos durante esse ano que passou e eles ficaram muito enfraquecidos. Né? E eu acho que a gente tem que apostar em estratégias para alimentá-los, fortalecê-los, né, para buscar união, né, das nossas equipes, para a elaboração de um plano de gestão, né, parece que vocês falaram um pouco disso também aqui hoje, pensar em que ações, qual vai ser o meu plano para enfrentar isso, o que eu vou fazer, né? E a partir da singularidade de cada escola.
porque às vezes a gente fala assim, a escola pública, né? E eu falo sempre a mesma coisa, a escola pública não é um pirê de batata, não é uma coisa homogênea, não se pode falar a rede. A gente fala, nós precisamos de um currículo comum, porque nós temos que dar uma educação minimamente comum, né, para um brasileiro. Mas cada escola tem a sua singularidade, né? Tem o lugar onde ela está, tem as condições físicas, a equipe que tem. A gente sabe que tem escola que não tem coordenador, a gente sabe que tem escola com menos professor do que precisa. Enfim, cada escola tem a sua singularidade. Essa singularidade, ela tem tanto, vamos dizer, limitações próprias, como tem potencialidades próprias também. E só aqueles que a habitam vão ser profundos conhecedores dessa singularidade e de que forma pode aproveitar esses recursos para fazer o seu plano de retorno, né? Mas acho que a gente tem que contar, cada escola tem que contar com a comunidade, né? Tem que tentar fazer, vamos dizer, acordos e ligas para juntar recursos para fazer frente a isso, né? Nós vamos ter que fazer um exercício de serendipidade. Serendipidade o que é? Você olhar numa situação completamente adversa, num resultado inesperado, uma possibilidade e procurar criar saídas, né? É a palavra que se usa para se dizer, por exemplo, que se descobriu a penicilina a partir de uma colônia de fungos que surgiu e que estragou um experimento, né? Mas o olhar que se lançou para isso possibilitou uma outra descoberta. Eu acho que a gente tem que exercitar isso e buscar alternativas para um trabalho coletivo, para trabalhar em rede, fundamentado na ética e no bem comum, né? E sempre pensando em fortalecer os vínculos sociais e esse sentimento de pertencimento. Se a gente não retomar algum contato presencial, gente, fica muito difícil fortalecer esses vínculos. Porque como que a gente faz reunião com os professores? Como que a gente possibilita diálogos múltiplos, né? Eu tenho dado bastante aula por Zoom e tudo, e a maneira como corre, né, a conversa, ocorre a reunião, ou se estabelecem as trocas, é muito diferente. Ela é mais limitada. Eu acho que, então, a gente precisa retornar a isso, retornar um pouco às reuniões, com os cuidados, os protocolos, respeitando todos os protocolos, mas tentar voltar um pouco, arrumar formas, né, de recuperar isso. Agora, aí eu fiquei pensando, né, em o que dizer para vocês que seria necessário assim, para fortalecer esses vínculos. E eu acho que o primeiro princípio para fortalecer isso é o princípio da empatia. Agora, eu vou trazer para vocês uma maneira diferente, né, de olhar para a empatia. Porque se fala muito que a empatia é se colocar no lugar do outro. E eu digo, baseada no Vallon e a meu entender, que não é se colocar no lugar do outro. Eu escrevi há uns anos atrás uma frase que até vou ler para vocês do jeitinho que eu escrevi, porque eu estava muito brava com essa coisa de dizerem para mim, se eu fosse você, né, que alguém se coloca no meu lugar, se fosse eu, faria de tal jeito. Né? E eu escrevi assim, olha, caso você pudesse realmente ser eu, não faria as coisas do jeito que você pensa e me diz. Simplesmente porque você seria eu e não você, me imitando do seu jeito. Né? É isso. Né? A empatia não é se colocar no lugar do outro. Segundo Vallon, a empatia é a possibilidade que a gente tem de saber o que o outro está sentindo. Para o Vallon, as emoções, né, ele chama a atenção da gente para o potencial
das emoções de contagiarem os outros. Então, se a gente chega numa situação e tem alguém chorando copiosamente, muitas vezes a gente chora junto. Ou tem alguém gargalhando, você nem sabe por que é, mas você dá risada junto, né? Então, existe um contágio dessas emoções. E a empatia é exatamente isso. É este poder que todo ser humano tem de, se aproximando do outro, ser capaz de sentir o que ele sente. Eu posso sentir o que o outro sente numa situação em que, e saber que naquela situação eu não me sentiria daquele jeito. Portanto, isso é um exercício de alteridade, né? De empatia e de alteridade, onde eu sinto o que o outro sente, mas eu sei que eu não sou o outro, né? E que isso é o jeito dele e que eu, no lugar dele, sentiria de outra forma. Então, a gente tem que exercitar essa empatia para saber o que o outro está sentindo e respeitar esse sentimento e lidar com isso com muita humanidade, né? Assumindo que nós também temos fragilidades e que também temos momentos de, enfim, de não nos sentirmos do jeito que a gente acharia adequado em determinadas situações. E, a partir daí, estabelecer um diálogo, né, que seja uma comunicação autêntica, né? Que se pergunte para o outro o que está acontecendo com você, o que você precisa. Muitas vezes a gente se arvora a ajudar o outro, fazendo por ele o que a gente acha que ele precisa, e a gente nem perguntou. Né? Você precisa de ajuda? O que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes o outro diz uma coisa que a gente nem pensou e que para mim não seria relevante, mas que para ele é relevante. Então, implica em uma capacidade de ouvir, né? Isso é a coisa mais difícil. A gente sempre quer falar. Quando você encontra... Vocês já viram, né? Acho que todo mundo viu. Sabe quando você encontra com alguém e começa a contar assim, uma história, alguma coisa que te tocou muito, ou uma situação muito difícil que você está enfrentando, né? E você fala, nossa, olha... meu marido está doente, né? Que foi uma situação que eu enfrentei, meu marido é transplantado de coração, então, às vezes eu estava em uns momentos muito angustiados, né, no ano do transplante, aí eu dizia, porque, olha, tá assim. Aí a outra pessoa, imediatamente, já começava a falar, não, porque eu também sou, porque meu cunhado, porque não sei o quê, porque papapá, porque papapá, começava a contar a história dele. Né? E, na verdade, eu precisava falar, né? Eu precisava ter ouvidos para aquilo que eu estava dizendo. Ouvir é muito difícil. Você tem que parar de pensar nas coisas que você está pensando e se entregar a essa atitude, né, de ouvir o outro, de observar o outro. Às vezes o outro não fala, mas você está olhando e a gente vê que tem alguma coisa. Isso pressupõe um interesse genuíno pelo outro. E antes de falar com ele, refletir no sentido de dobrar-se sobre si mesmo, de olhar os reflexos disso e de ter um falar autêntico, porque eu não vou falar o que eu acho que ele quer ouvir, mas eu vou falar alguma coisa que eu realmente penso e que é autêntico, mas que considere os sentimentos do outro e ser responsável, né, no que eu estou falando para o outro. Isso implica em sentimento de compaixão e de tolerância. Nossa, gente, sabe por quê? Porque a hora que você vai ouvir o outro é muito diferente de você. Ele fala coisas que não tem nada a ver com você, coisas que você não concorda. E aí o impulso já é sair falando e dizendo, não, mas você não sabe, porque não sei o quê, porque tanto é que é essa polarização que a gente está vivendo hoje, né? Que é isso, ninguém escuta ninguém, todo mundo quer falar, todo mundo tem uma posição, e quem não tem a minha posição está errado, e pode chegar até a ser idiota, né? Não está comigo, é idiota. Como pode ser tonto de pensar desse jeito?
Então, a tolerância é uma coisa que a gente vai precisar exercitar muito nesse momento. E não é fácil, não, viu? Não é fácil mesmo. Quem não convive num ambiente onde tem intolerância fica muito intolerante. Então, a tendência num grupo onde a intolerância é muito grande, ela ir se alimentando. Então, a gente precisa alimentar essa atitude, né, que é uma atitude de ouvir o outro e procurar falar com ele. Né? Isso é uma coisa do Paulo Freire. O Paulo Freire dizia que eu tenho que ouvir, né, o meu aluno, eu tenho que entendê-lo para falar com ele e não falar a ele. E ouvir o outro implica em lidar com as diferenças. Mas, afinal de contas, a diferença é a nossa natureza. É a natureza humana, é a singularidade, é uma coisa que a gente pede, né? Você quer ser visto como um ser único, que não é igual a todo mundo. Mas aí o outro também é único e não é igual. E aí a gente tem que conviver com isso. É a própria natureza humana e é a riqueza, né, da diversidade humana. E aí nós chegamos, finalmente, depois de falar tudo isso, ao conceito de acolher. O que é acolher, então? Acolher vai pressupor todas estas coisas, esse ouvir, esse falar, esse perguntar, esse interesse genuíno. Né? Eu vou dizer para vocês também algumas coisas que acolher não é. E depois vou explicar por que eu estou falando isso. Acolher não é resolver o problema do outro. Acolher não é concordar com o outro. Acolher não é aceitar um comportamento inadequado do outro. Acolher implica em respeitar profundamente o outro como ser humano. Colocar-se como ser humano ao lado deste ser humano. E procurar apoiá-lo, mesmo que a gente discorde, mesmo que a gente não possa resolver, mas apoiar no sentido de dar a mão para ele conseguir caminhar. O que conforta no acolhimento é o ser acompanhado, não é ter o meu problema resolvido. E aí eu quero contar para vocês 2 exemplos. Né? Um de uma pergunta de um diretor, bom, olha, o que eu faço se chega um professor para mim e diz, olha, como é que eu vou voltar? Né? Meu filho é diabético. E ele diz, como é que eu vou acolher? Se a gente pensa que o acolher não é resolver, o acolher não é... Eu não vou poder dizer para ele, então tá bom, olha, seu filho é diabético, então você não vai voltar, certo? Por que não? Porque ele vai ter que voltar. Ele não é do grupo de risco, o filho é. Mas ele está com muito medo. Então, com a minha empatia, né, o meu poder de sentir o que o outro sente, eu posso ir verbalizando para ele, nossa, eu estou vendo que você está mesmo com muito medo e você tem toda a razão, eu estaria também com medo, que situação difícil. Vamos pensar como é que a gente vai poder administrar isso, como é que a gente vai poder te proteger melhor, né? Vamos conversando, vai me contando, porque realmente vai... Quer dizer, acolher é isso, gente, dar a mão para o que está do lado e ouvir. Né? E a gente, a grande maioria das vezes, a gente não vai poder resolver, a gente não vai poder efetivamente fazer nada para dar um fim naquele problema do outro. Mas, ao acompanhá-lo, né, ao sentir-se acompanhado, isso alivia. Alivia e abre a pessoa para outras perspectivas. Né? Outro exemplo. Outro dia, durante um dos encontros que eu faço, uma professora falou assim, nossa, sabe, mas
a professora chegou e falou, olha, eu não estou podendo pagar a conta de luz, por isso que eu não estou entrando, não estou podendo fazer as coisas, porque eu não tenho onde conectar meu computador, não deu para pagar a conta de luz. Aí ela me disse, olha, a gente tenta acolher, mas o que eu vou fazer? Né? E aí eu disse para ela exatamente, olha, acolher não é resolver, você não vai poder resolver o problema da professora. Né? Mas ao ouvi-la, ao se solidarizar com a dificuldade dela, com o problema dela, né, você está acolhendo. Né? Você não pode dizer para ela, sinto muito, mas você vai ter que... Né? Isso é não acolher. Né? Então, se você recebe o professor e ele diz, olha, meu filho tem diabetes, olha, sinto muito, mas eu não posso fazer nada, você vai ter que voltar, todo mundo tem que voltar. Isso não é uma atitude acolhedora. Agora, na base desse acolhimento, dessas relações, do diálogo, do ouvir, né, estão as emoções. São as nossas emoções que vão dar o tom para toda essa atitude. Né? São as emoções que nos ligam aos outros. São as emoções que são o fundamento, são a massa, né, que modelam as relações interpessoais. E elas são absolutamente incontroláveis. Não adianta ninguém falar para nós, não tenham medo. Não tenham medo. Eu não deixo de ter medo, eu vou continuar tendo medo. A questão é o que eu vou fazer com este medo que eu sinto. Aí eu tenho que pensar sobre ele, eu tenho que falar sobre ele. Eu tenho que poder me queixar dele. Eu tenho que poder falar, eu estou com medo. O falar, gente, é uma maneira da gente lidar com o desconforto, com a dor. Hoje eu ainda falava para a Jaqueline dizer, é como ter dor de cabeça, entendeu? Você fala, estou com dor de cabeça, ai, está doendo a minha cabeça. Parece que ao falar isso, a gente vai encontrando forças para ir suportando a dor de cabeça. Então, a emoção, ela é absolutamente incontrolável. Né? O que eu posso controlar é a minha atitude diante dela, impondo a ela o meu pensamento, a minha razão, e moldando, e sabendo que eu vou continuar com medo. E aquele com quem eu converso, né, o meu interlocutor, o meu coordenador, o meu professor, o meu aluno, quando ele expressa as emoções dele, também elas estão lá e ele não consegue, a gente não consegue simplesmente deixar de sentir. Por isso que é muito importante a gente aceitar, né, a gente reconhecer e ter um espaço mínimo de expressão, mesmo que não se possa, enfim, se o professor chega e se queixa, né, a gente precisa, tendo uma atitude acolhedora, ouvi-lo, deixá-lo se queixar, dizer, olha, realmente, eu também estou com medo, a situação é muito difícil, vamos tentar encontrar juntos uma alternativa. Né? Isso é uma atitude proativa. Isso é fácil? Gente, isso não é fácil. Isso não é fácil. Por isso que eu falo, né, que a gente precisa de rede, a gente precisa de companheiro. O diretor não pode estar sozinho, ele precisa estar de braço dado com a equipe de gestão, com o professor, com a comunidade, com os próprios alunos. Porque sozinho, né, ele não dá conta de segurar essa onda. E precisa receber o suporte, né, da secretaria, enfim. E precisamos, não vai ter jeito. Né? Nós vamos precisar nos unir para enfrentar. E aí eu fiquei voltando a falar um pouco, né, das funções de gestão e retomando, né, a Laurinda e a Vera Placo. Eu sei que vocês leram vários artigos
da coleção do coordenador, e elas colocam como as funções do coordenador, e aí eu digo que não são só do coordenador, né, nesse momento são muito do diretor também, são formar, transformar e articular o trabalho coletivo. Então, dar formação para os professores, transformar o cotidiano da escola, o processo de ensino-aprendizagem na direção desejada e articular, né, todo o trabalho coletivo da escola. Eu gostaria, a essas 3 funções, de acrescentar uma quarta, que eu diria que é agregar. O que é um elemento agregante? Um agregante é aquele elemento que a gente põe em qualquer mistura para juntar elementos com propriedades diferentes. Então, numa receita de bolo, por exemplo, eu ponho farinha, ponho açúcar, ponho fermento. Se eu não colocar o ovo, se eu não colocar o óleo, esses açúcar, a farinha, eles parecem que se juntam, mas eles não se juntam, eles continuam separados, embora misturados. Então, eu acho que nós temos, assim, como gestor escolar, tanto o diretor como o coordenador, que tentar atuar neste sentido, né, de, através do acolhimento, de envolver todos as pessoas do entorno da escola, né, não só da equipe pedagógica, mas também o pessoal todo que trabalha na infraestrutura para que a escola esteja funcionando, né, de conseguir agregar essas pessoas, né, colocá-las juntas em torno de projetos comuns que façam sentido para todo mundo. E nesse sentido, é que muito importante perguntar, é muito importante permitir a participação, porque quando todos participam, o projeto, o plano de ação é comum e faz sentido para todos, e a gente tem oportunidade de entrelaçar os nossos objetivos pessoais nos objetivos coletivos. E aí o trabalho coletivo faz sentido para todo mundo. Isso não é fácil, isso é muito difícil. E a gente ainda fica entre várias questões, né? Porque tem o que eu devo fazer, tem o que eu quero fazer. Além disso, eu tenho que considerar, a partir desses 2, o que eu posso fazer. E no final, gente, só sobra o que eu consegui. Né? Pode ser que eu não consiga fazer tudo isso. Tudo isso que eu estou falando pode ser muito teórico. Na hora que chegar lá no ambiente da escola, a gente sabe que os conflitos são imensos, as necessidades são imensas, o medo é muito grande, vai haver momentos de desespero, de desestrutura, de você falar, meu Deus, eu quero sumir, meu Deus, o que eu faço? E tudo bem, faz parte, né? Faz parte. A gente não vai perder o trabalho por causa disso. Né? A gente precisa ter alguém que segure também a hora que a gente desmorona. Né? É isso. Nós podemos ter um ambiente, ter um grupo seguro onde a gente também possa desmoronar. E onde a gente saiba que a partir daquilo que está sendo colocado e que eu quero fazer, que me empenho para fazer, o resultado vai ser daquilo que eu vou conseguir com os recursos que eu tenho, com a minha singularidade, com a singularidade da escola. Né? Então, é muito importante reconhecer e assumir os próprios limites. Se acolher. Né? Nesse momento, a gente precisa muito acolher os próprios sentimentos, acolher as próprias emoções. Se tiver que chorar, chorar. Se tiver que reclamar, reclamar. O que importa é que a gente se una em torno, né, de um objetivo comum, de um plano comum. É isso que vai garantir
algum trabalho, e é isso que vai garantir que chegue esse acolhimento para as crianças, porque, a princípio, a proposta que me chegou foi assim, não, falar do acolhimento para a criança. E, imediatamente, a primeira pergunta que eu fiz foi, mas e o acolhimento aos diretores e coordenadores? E o acolhimento ao professor? A gente consegue acolher na medida que a gente é acolhido. Eu acho que a gente precisa criar um ambiente de acolhimento a todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo, né, para que esse retorno às aulas presenciais seja o menos, vamos dizer, o menos difícil possível, né, porque vai ser difícil, vai ser difícil. A gente vai enfrentar, a gente vai a ele porque a gente acredita. Porque não tem escolha, porque essa situação vai se arrastar. Não adianta a gente ficar esperando que nem o ano passado. Eu, até pouco tempo, não estava convencida disso, não, sabe? Eu estava com mais medo do que... Mas, ao ver a realidade da população mais vulnerável, eu estou achando que é isso, a gente tem que ir voltando com muito cuidado. Vendo o que a gente vai conseguir, vendo o que é possível, se permitindo retrocessos, fazendo apostas, fazendo tentativa, contando com os outros e se permitindo recuar. Se cuidar, se acolher, e se preparar para uma situação muito esdrúxula, porque nós vamos chegar na escola, a gente não sabe como é que vão estar os alunos, como é que eles vão chegar. Eles podem chegar muito contentes de vir para a escola, mas eles também podem chegar muito ameaçados, com muito medo. Os menores, 1 ano longe da escola, quer dizer, perde um pouco do traquejo social. Nós temos que estar preparados assim, para o inesperado, porque pode acontecer, eles podem chegar de qualquer jeito. A gente não sabe como é que vai ser. Importante a gente ter presente que todos nós perdemos muito, com essa pandemia, coisas que a gente ainda não conseguiu recuperar. Agora eu lembrei, falando, eu vou lembrando das coisas e vou falando, mas eu lembrei de um filme que é o Zoológico de Varsóvia. Não sei se vocês viram, mas é sobre um zoológico em Varsóvia, e quando começa a guerra, aquilo é totalmente destruído, as pessoas têm a vida virada de ponta cabeça, do dia para a noite, por isso que eu acho que eu me lembrei disso, foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. E aí eles passam um tempo assim, os donos do zoológico, meio, a dona principalmente, meio perdida, e aí ela começa a ver a situação dos judeus durante a guerra, e se ajuda um, e aí começa a esconder outros, e acaba escondendo uma porção de judeus no porão que ela tem na casa do zoológico. Enfim, é um filme interessante, porque eu acho que eu me lembrei dele exatamente disso, porque ele mostra como é que a gente encontra forças, para enfrentar nossos medos. Como é que surge a coragem? Como é que nasce a coragem para enfrentar os medos? E aí eu tinha deixado aqui uma frase do Eduardo Galeano para encerrar, deixar para vocês, que diz: dos nossos medos nasce a nossa coragem. Então, eu estou aqui à disposição de vocês para perguntas, para receber críticas, que são muito bem-vindas. Se vocês tiverem alguma coisa para dizer, eu vou ouvir atentamente, e vai me ajudar muito na continuidade do meu trabalho, vocês podem ter certeza. Então, fiquem à vontade.